Oi, gente. Bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo. Bem, estamos voltando aqui para mais um dia de aula depois de um tempão. Tempão não, né? Um mês sem aula. A gente deu essa folguinha aí para vocês conseguirem colocar as aulas em dia, né? As atividades que a gente estava passando, porque a gente sabe que esse tipo de aula, né, por meio remoto é mais complicado, né? A gente tem os afazeres de casa, tem afazeres da escola, de outros cursos que a gente faz, mas enfim. É, Vamos já começar a aula. O assunto de hoje é Bíblia e uma revisão dos 10 mandamentos. Na verdade, vai ser uma aula bem rapidinha por conta disso, né? É um assunto que vocês já conhecem bem, mas vai ser mais uma revisão, assim, né? Pra gente só sintetizar as partes principais, né, desses dois assuntos na cabecinha, né? Partes que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, que todo católico deve saber. Bem, primeiro começando pela Bíblia, todo mundo sabe, vocês também sabem, obviamente, que a Bíblia, ela vem do grego, da palavra grega, e ela significa coleção de livros, ela significa livros. Então a Bíblia não é um ou dois livros, a Bíblia é feita de um compilado, ou seja, diversos livros. Diversos livros que narram tanto histórias de Jesus, ensinamentos de Jesus que foram passados, né, às multidões, foram passados aos seus apóstolos, aos seus discípulos, às pessoas com quem ele convivia, mas também mensagens que Jesus manda pra gente no dia de hoje, né, ensinamentos para nossa vida. A Bíblia, ela tem 73 livros no total, 73, tá? 73 livros, e ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 46 livros e no Novo Testamento nós temos 27. Então, os 46 livros do Antigo Testamento mais os 27 do Novo, se você fazer uma sominha rapidinha, vai dar 73 livros, que são a quantidade geral dos livros da Bíblia. Bem, mas o que fala, né, basicamente o Antigo e o Novo? O Antigo Testamento, ele é abordado na primeira parte da Bíblia, né, que começa ali em Gênesis, que é o primeiro livro que fala sobre a criação do mundo, que Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou. Então fala sobre a criação do homem, da mulher e do mundo todo. E essa primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, ela vai falar mais sobre histórias antes da vinda de Jesus. Então, são basicamente mensagens de Deus preparando o povo para a chegada do Salvador, para a chegada do Filho dele, né? De Jesus, que é o Salvador, que ele mandou na terra para redimir os nossos pecados. E depois, o Novo Testamento é a chamada Boa Nova de Jesus Cristo, ou seja, é após a vinda de Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo vem à Terra, quando Deus manda o seu único filho para, assim como fazer o papel de Salvador e redimir os nossos pecados. Bem, na primeira parte da Bíblia mesmo, a gente consegue encontrar algumas informaçõezinhas, né? Eu tô aqui olhando a minha Bíblia, que é uma Bíblia minha, uma Bíblia pequenininha, que pode ser levada na bolsa. É muito bom a gente comprar uma Bíbliazinha assim, que a gente pode levar ela para onde a gente quiser. E a Bíblia, ela tem que ser levada assim, porque ela é instrumento de fé de todo cristão, assim como o terço, né? Então é muito fácil da gente carregar com a gente. Bem, uma revisão rápida também. No Antigo Testamento nós temos o chamado, o Antigo Testamento, lembrando, a primeira parte da Bíblia antes da chegada de Jesus, ou seja, Jesus preparando a gente para a sua chegada. Nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco, né? Penta vem de 5. Então, 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nós temos Gênesis, que fala ali sobre a criação do mundo, né? A criação do homem e da mulher. Depois nós temos Êxodo, o livro de Êxodo, logo depois. Nós temos Levítico. Eu não sei se vocês já chegaram a ler esses livrinhos, mas são os 5 primeiros. Então, Êxodo. Após isso, Levítico. Após Levítico, nós temos o livro de Números. E por último, Deuteronômio. Então, só revisando, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o chamado Pentateuco, que a gente até viu em alguma das aulinhas, né? Antes da pandemia, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E após isso, né, vão se desenrolando os outros próximos livros. Mas essa divisão do Pentateuco, ela está dentro do Antigo Testamento. Então, a primeira parte da Bíblia, Antigo Testamento. A segunda parte é o Novo Testamento. O Pentateuco, ele é ali os 5 primeiros livrinhos da Bíblia. Então, ele está no Antigo Testamento, que é a primeira parte.
Também no Antigo Testamento, além do Pentateuco, nós temos outras subdivisões, que são chamados livros históricos, né, que eles falam sobre a história do povo hebreu, toda a sua libertação, enfim, toda essa parte, né? São chamados livros históricos. A gente pode encontrar, nessa parte de livros históricos, o livro de Josué, a gente pode encontrar Samuel, a gente pode encontrar Reis, Macabeus. Então são esses livros que fazem parte dos livros históricos. Há também os livros chamados de sapienciais, né, que são os livros que proclamam a sabedoria. Então nós temos ali Jó, nós temos os Salmos, né, que tem uma oração ali, os Salmos que são sempre proclamados na missa, que eles proclamam a oração do povo de Deus. Então nós temos essa parte. Após os livros sapienciais, que são os livros da sabedoria, que são os livros que Deus ele proclama uma sabedoria pra gente, vem os livros proféticos. Então, os livros proféticos, como o próprio nome diz, ali vão englobar os profetas. Então, só lembrando os profetas que a gente estudou, Isaías, Jeremias, Joel, diversos outros profetas. Deixa eu ver um nomezinho bem diferente. Malaquias. Eu lembro que muitos de vocês se confundiram, né, na hora sobre profetas. Então, Malaquias, Isaías, Daniel, entre esses, eles são chamados profetas, né? E vão estar dentro dos livros proféticos. Então, só relembrando aqui, a Bíblia tem 73 livros, é dividida entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento fala antes da vinda de Jesus, é ele preparando a gente para a sua vinda. E depois, o Novo Testamento é a partir da sua vinda, né? A partir do nosso Salvador. O Antigo Testamento ele tem 46 livros e o Novo tem 27 livros. O Antigo Testamento também. Ele é subdividido em algumas partes. Então, entre as subdivisões dele nós temos 4, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. São os 5 primeiros números, são chamados Pentateuco. Depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos. Então, Pentateuco, livros históricos. Deixa eu fazer assim que é mais fácil. Pentateuco, livros históricos, que contam sobre a libertação e toda a vinda do povo de Israel, sobre essa parte. Após os livros históricos, nós temos os livros sapienciais, perdão pela pronúncia, sapienciais, que são os livros que Deus nos proclama a sabedoria. Então, ali nós temos Jó, nós temos os Salmos, né, que Deus, ele proclama a sabedoria dele e nos busca para o nosso louvor. Então, ali, né, a gente vê ali o salmista na igreja, ele chega na parte do salmo, ele vai lá e proclama a palavra de Deus, cantando para todo mundo. Nós temos também provérbios, né, que são grandes ensinamentos que Deus deixa pra gente ali dentro dos livros sapienciais, que são os livros de sabedoria. Após isso, nós temos os livros proféticos, que são os livros que englobam ali os profetas, né, os ensinamentos dos profetas, como a gente viu. Malaquias, Isaías, Daniel, Naum, Zacarias, os diversos profetas. Então, só revisando, Pentateuco, livros históricos, livros de sabedoria, os chamados livros sapienciais, e livros proféticos. 4 divisões aqui. Deixa eu fazer assim, que é mais fácil. Essas são as divisões do Antigo Testamento. Após isso, nós temos a divisão do Novo Testamento, que, como eu disse, é com a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra. O Novo Testamento, ele é dividido também em 4 partes, e ele tem 27 livros. Então, o Antigo Testamento tem 46 e ele tem 27. Então, o Antigo tem muitos mais livros do que o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é dividido no Evangelho, que é a proclamação do Evangelho, né? Que o padre proclama e lê ali na missa pra gente, ele proclama a palavra de Deus. Então, tem os 4 evangelistas, né? É importante saber: Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelistas. Então, ali é a vez quando Jesus fala diretamente com a gente, né? Quando ele transforma todo o ensinamento dele em sabedoria pra gente. Então, ele passa tudo isso através das histórias, das mensagens, das parábolas que ele conta, né? Após o Evangelho, no Novo Testamento, nós temos os Atos dos Apóstolos,
que são mensagens passadas por meio dos apóstolos, né, em relação aos apóstolos que eles passam a nós, são mensagens dos apóstolos pra gente. Nós também temos as cartas dos apóstolos. E por último, o Apocalipse, né, que todo mundo sabe que fala sobre como seria, como vai ser o fim do mundo. Enfim, uma coisa importante... Perdão, minha voz tá, horrível. Uma coisa muito importante da gente saber também foi que a Bíblia, ela não é escrita por uma, por duas ou por três pessoas, mas por diversas pessoas, e isso a gente encontra aqui no início do Antigo Testamento, da Bíblia, que fala bem assim, Deixa eu ler para vocês. A Bíblia começou a ser escrita mais ou menos por volta do ano 1000 a.C., ou seja, do ano 1000 antes da vinda de Cristo aqui na Terra, e só terminou por volta do ano 200 depois de Cristo. Ou seja, as pessoas começaram a escrevê-la antes da vinda de Cristo e só terminaram no ano 200 anos após a vinda de Cristo aqui na Terra. Ou seja, ela demorou mais ou menos 1.200 anos. Ou seja, mais ou menos 1.200 anos se passaram até alcançar a forma que tem hoje. Exatamente. Mais ou menos ela demorou 1.200, 1.300 anos para ser completamente redigida, escrita, né? E compilada aqui por meio de 73 livros, como a gente acabou de ver, né? Dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, lembrando, a primeira parte da Bíblia, narra antes da vinda de Jesus Cristo aqui à Terra, tem 46 livros, e a segunda parte, que é o Novo Testamento, tem 27 livros e narra após a vinda de Jesus. Lembrando também, outra coisa, por mais que Jesus tenha inspirado, né, nós consideramos Jesus o verdadeiro autor da Bíblia, porque a gente diz que foi ele quem inspirou, por meio do Espírito Santo, todas as outras pessoas a escreverem, a redigirem, os apóstolos, as pessoas que conviveram com ele, os irmãos, os discípulos, a escreverem e redigirem todos os ensinamentos passados e compilarem aqui nesse papel. Então, aqui, como eu disse também no início da Bíblia, a Bíblia ela teve muitos autores e autoras. Não se sabe exatamente quantos, mas foram mais de uma centena. Ou seja, tiveram várias pessoas que, por meio do ensinamento, por meio do fogo do Espírito Santo que Jesus brotou no coração dessas pessoas, e também, obviamente, a sabedoria na mente, elas passaram tudo isso para o papel e formaram esse compilado de livros, essa coleção de livros, que é o próprio nome da Bíblia, né, que nós vemos hoje, que é um instrumento de todo cristão. Bem, após fazer essa rápida revisão, né, agora a gente pode ir para o segundo e último assunto, que são os 10 mandamentos. Na verdade, uma revisão bem rapidinha. Então, só lembrando, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Nesse primeiro mandamento, Jesus ele pede para que a gente ame ele verdadeiramente sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Então, antes de amar, obviamente que nós amamos nosso pai, nossa mãezinha, nossos irmãos, mas nós devemos sempre amar Jesus sobre todas as coisas, sobre todas as situações que nos sejam impostas aqui na Terra. E da mesma forma que amando ele, nós devemos também amar o irmão e ver Jesus nosso irmão. Então nós devemos ver Jesus a cada pessoa que está do nosso lado, a cada pessoa que nós convivemos, nós devemos olhar para ela e ver Jesus. Então nesse próprio mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ao ver Deus no nosso irmão, a gente também deve amar incondicionalmente nosso irmão. Então, nesse primeiro mandamento, além de pedir que a gente ame Jesus sobre todas as coisas, ele também pede, né, ali que a gente ame o nosso irmão, ame o nosso próximo. Então, amar o nosso próximo, tratar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser tratados. Perdão. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, porque o nome de Jesus é um nome santo. Então, nós não devemos usar impropriamente o nome de Jesus para qualquer coisa, né? Como nós dizemos muito, Deus me livre, só por Deus. Isso é, de certa forma, uma forma de pecado, porque o nome de Jesus é santo. Nós devemos usar apenas em ocasiões, né, especiais. A gente não deve proclamar o nome de Deus assim, como se fosse qualquer palavra. É o nome de Deus, é o nome do nosso Salvador, do nosso Criador. Então, nós devemos respeitar e honrar isso. Também tem muitas pessoas, né, que juram, eu juro por Deus. Não faça isso, jurar por Deus, falar Deus me livre, só por Deus.
usar para qualquer ocasião. Isso é pecado, né? A gente deve respeitar o nome de Deus. Terceiro mandamento, assistir e participar das missas, que está englobado no guardar domingos e festas. Então, guardar domingos e festas. Nós devemos guardar ali o domingo, que é o nosso dia santo, o dia da missa, o dia do Senhor, e festas de guarda. Então, guardar domingos e festas de guarda, que são as festas de guarda, são as festas que ao redor do ano, né, elas falam sobre os mistérios, ou seja, sobre a vida de Jesus. Então, nós temos como festa de guarda a festa da Páscoa, Corpus Christi, o nascimento de Jesus, o Natal. Então, são, né, eu só citei 3, mas tem diversas outras que são datas muito importantes que falam sobre os mistérios, sobre as ocorrências, né, toda a vida de Jesus. São festas muito importantes e comemoradas pela igreja, e nós, como católicos, devemos sempre honrá-las, né, e não deixar de participar junto com a nossa família, a nossa comunidade. Então, o terceiro mandamento, guardar domingos, que são os dias santos do Senhor, né, e festas de guarda. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, nós devemos sempre respeitar os nossos pais, obedecer, dialogar com nossos pais, nunca xingar, brigar, dormir tendo discutido com os pais. Então, discutiu, vai lá, conversa com os pais, né, sem desobedecer, sem xingar, sem ser grosso com os pais, porque eles foram iluminados por Deus e escolhidos para serem os nossos pais aqui nessa vida, né? Eles nos deram a vida. Então, a gente não poderia ser criado aqui nessa terra sem o nosso pai, da mesma forma que a gente não poderia estar aqui nessa terra sem a nossa mãe. Então, a gente deve sempre respeitar exatamente e obedecer completamente os nossos pais. Deixe-me ver aqui, eu fiz um cronograminha aqui, escrevi pra vocês, agora eu tô seguindo. Quinto mandamento, não matar. Então, isso todo mundo sabe, né? Jamais matar o nosso próximo, não matar o nosso irmão. Quem tira a vida do outro é apenas Deus, da mesma forma que é apenas Deus que tira a nossa vida. Então, qualquer forma de morte é proibida. Tanto o homicídio, que é matar o outro, mas também o suicídio, que é a pessoa mesma, né? Eu mesmo, por exemplo, me matar, isso jamais deve acontecer. Porque quem tira a nossa vida, quem deu a nossa vida a nós foi Deus. E quem deve tirá-la é Deus. Então, qualquer forma de tirar a vida do outro, seja por aborto, suicídio, homicídio, isso jamais deve acontecer. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade, que é aquilo da gente sempre tentar manter a pureza, né, a pureza espiritual e a pureza corporal, a pureza da nossa sexualidade. Então, nós devemos sempre pensar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente deve honrá-lo e guardá-lo dessa forma. Então, sempre tentar se manter puro, tanto corporalmente quanto em relação à nossa alma. As mulheres devem se portar com Maria, né? Tentar ser a semelhança de Maria, se portar aquela pureza, aquele desprendimento material e também aquela pureza de espírito, né? Sermos puras, sermos castas. E o nosso corpo, a gente deve pensar em sempre guardá-lo, né? Como, por exemplo, uma das historinhas que eu sempre conto na castidade é aquilo: você deve guardar o seu corpo como você guarda uma mala cheia de dinheiro. Por exemplo, vamos supor que você ganha na loteria e você recebe uma mala cheia de ouro puro, com barras de ouro. E você tem que atravessar, você tem que levar essa mala, tem que sair da sua casa e levar essa mala até outra cidade. Você, por acaso, iria levar essa mala toda aberta, mostrando para quem quisesse o ouro? Não. Obviamente não. Obviamente você iria levar a mala fechada, com todo o cuidado do mundo, para que ninguém se aproximasse e tentasse roubar a mala com as barras de ouro de você. Então, exatamente isso que você deve fazer com o seu corpo. Você deve respeitá-lo e guardá-lo como templo do Espírito Santo, com todo cuidado, para que as pessoas não tentem chegar até você e fazer com que você peque, né? Ou você mesmo também fazer com que o outro peque, porque a partir do momento em que você mostra demais o seu corpo, o outro irá olhar e poderá pecar pelos sentidos, que é um dos sentidos, né? Ao você olhar o corpo do outro, é pecar pela visão. Sétimo mandamento, não roubar, ou seja, nós devemos esperar a morte passar. Nós jamais devemos
nos apropriar do que não é nosso aqui na Terra. Então, sempre lembrar que tudo que é nosso aqui na Terra é nosso temporariamente. Nada é nosso permanentemente, porque nós não somos deste mundo. Nós somos do céu. A gente deve sempre aspirar a voltar um dia para o céu ao lado de Deus, da pessoa, do nosso grande Criador. Então, lembrar que tudo que é nosso aqui é nosso temporariamente e nós não devemos nos apropriar das coisas do outro. Isso jamais deve acontecer. 8º mandamento, não levantar falso testemunho, que é aquilo de você desmoralizar, né? Você falar mal da pessoa, mas também você levar a famosa fofoca, você levantar um falso testemunho, que também significa você mentir algo sobre o outro, fazer uma mentira, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui pra vocês, né? Ter sempre misericórdia com o próximo. Então, jamais difamar. O que é difamar? Você falar uma coisa que não aconteceu. Por exemplo, aquela pessoa fez isso, sendo que ela jamais fez, e você falar isso pra outra pessoa só para que aquela outra pessoa vá lá e brigue com a próxima, para que aquela outra pessoa fique olhando a próxima de um jeito meio ruim, fique olhando a próxima de um jeito meio mal, para você acabar com a amizade, jamais causar intrigas. Então você deve sempre ter misericórdia pro outro e querer que a paz reine entre as pessoas, e não a confusão, né? Deus quer que a paz reine entre a gente, que nós que somos irmãos, nós devemos viver na paz, não nas intrigas, nas brigas, nas confusões. Deus não quer isso, porque as confusões e as brigas são do demônio. A paz que é o que deve reinar aqui no reino de Deus. Então, uma coisa muito interessante que eu coloquei para vocês aqui, ó. Quando falar com a pessoa certa, pedir a orientação do Espírito Santo. Jesus disse: não é o que entra pela boca que causa mal, e sim o que sai da boca. Então, sempre quando você estiver confuso sobre alguma coisa, você estiver bravo com uma pessoa, se recolhe, não vai xingar ela para outras pessoas, não vai falar mal dela, reza, pede a orientação do Espírito Santo, fala: Espírito Santo, me acalma, ilumina o meu coração, porque com isso você vai também se fazendo mal, porque você vai estar alimentando ali a raiva em você mesmo. 9, não desejar a mulher do próximo, né, que é respeitar sempre o matrimônio, né, isso serve para o homem, mas sempre para a mulher, mas aqui fala desejar a mulher do próximo, a gente se trata, né, do homem. Então o homem, ele deve respeitar o seu matrimônio, né, então ele escolheu aquela mulher para que fosse carne da sua carne, para que eles se unissem e formassem uma só carne, né, para tudo sempre, até que a morte nos separe, né. Então ele deve respeitar sempre o compromisso que ele assumiu com a esposa dele, com a mulher dele perante Deus. E aqui sempre respeitar a família e também a mulher, né? A mulher jamais olhar para outro homem estando casada e desejando. Ela deve desejar e amar apenas o seu marido. Ela deve querê-lo sempre por perto, não desejar carnalmente, né, fisicamente, outros homens. Tanto o homem, mas também a mulher, né? O homem não deve fazer isso com a sua mulher e também a mulher não deve fazer isso com o seu homem, porque ambos devem querer um matrimônio santo, devem querer viver um matrimônio um para o outro, e não olhando, não traindo, não se envolvendo com outras pessoas. Então o homem não deve ter amantes, a mulher não deve ter amantes, eles devem tentar viver um matrimônio casto, um matrimônio santo ali, para que depois Deus abençoe eles com a vinda dos filhos, né, que são um presente de Deus, e por aí se vai. E o último mandamento, que é não cobiçar as coisas alheias. Então, o famoso não cobiçar as coisas do próximo, né? Como eu disse anteriormente, tudo que nós temos aqui nessa terra é provisoriamente nosso, não é permanentemente. Então, o celular que eu tenho não vai ser para sempre meu, né? Ele é provisoriamente, porque, como eu disse, nós não somos desse mundo. Nós fomos criados por Deus para retornarmos um dia aos céus. E retornar aos céus só vai depender da gente. Aí está o livre-arbítrio, né? Somos nós que decidimos se nós queremos seguir o caminho de Deus e irmos para o céu ou não, ou se a gente quer se desviar desse caminho e viver os prazeres do mundo e depois, infelizmente, né, não entrar no reino de Deus. E uma coisa muito interessante que eu separei para vocês aqui foi uma frase muito, muito legal. Primeiro começa assim: o ser tem que estar acima do ter. Ou seja, você deve se importar antes em ser uma boa pessoa, em ser um bom católico, em ser uma pessoa que tem amor pelo próximo, antes de ter. Eu tenho uma sandália bonita. Eu tenho uma casa bonita. Eu tenho um celular da última geração. Não, nada disso importa. O que importa é aqui. O que importa é o que Deus vê no seu coração. É o amor que você vê no próximo.
É você amar o próximo como você ama a ti mesmo. É você fazer com o próximo o que você gostaria que fizessem com você. É você oferecer consolo ao próximo, você ter atos de caridade, porque a caridade não é apenas você dar dinheiro, né, você dar roupas para uma pessoa necessitada, mas sim você dar amor. Porque muitas vezes a caridade não precisa ser feita ali com o mendigo, com a pessoa carente ali na rua, mas a caridade precisa ser feita ali dentro da sua própria casa. Então, a caridade precisa ser feita ali dentro da sua própria casa, com a sua mãe que você anda tratando mal, ou com seu pai que você anda respondendo, com seu irmão que você anda brigando demais. E o que precisa para mudar isso? Precisa você ver Deus neles. Como eu disse, a gente precisa ver Deus no nosso próximo, no nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nosso amigo, nosso professor, nosso médico. A gente precisa ver Deus neles. E a partir do momento que a gente vê Deus no próximo, a gente vai tratar, o próximo, né, com todo o amor, com todo o carinho que a gente recebe e deposita em Deus, com todo o carinho que Deus dá pra gente. Então a gente vai passar tudo isso pro próximo. E eu quero fechar aqui com uma frase muito bonita, que diz assim: quando Jesus morreu na cruz, ele realizou a salvação. Na hora de sua morte, o sacrifício de Cristo se torna a fonte de onde brotará o perdão dos pecados. Então, ele se rendeu à morte de cruz para pagar pelos nossos pecados. Então a gente diz isso no credo. Para todo pecado existe perdão. Para todo pecado existe perdão. Apenas um único é imperdoável. É você morrer sem acreditar em Deus. É o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado da pessoa que não aceita o amor de Deus e o seu perdão. Então, não importa a nossa situação, a gente deve sempre se render ao amor de Deus, aceitar o perdão de Deus, né? Buscar o perdão de Deus pelos pecados que nós temos. Então, a gente jamais deve condenar uma pessoa ao inferno, jamais dizer que aquela pessoa não tem salvação, perdão, não tem jeito. Não, toda pessoa tem jeito. Basta ela se render e se abrir ao amor de Deus, porque Ele tá sempre nos esperando. Ele tá sempre nos esperando. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que muitas vezes a gente vê Deus ali pregado na cruz, na igreja, e a gente pensa que Ele tá ali, ou que muitas vezes Deus é aquele ser que nós acreditamos, obviamente, que está no céu, anotando ali os nossos pecados, anotando as nossas faltas, naquele livrinho, né? Anotando então tudinho para um dia nos cobrar. E na verdade não. Deus é o nosso próximo. Deus caminha ao nosso lado. Deus está aqui ao meu lado. Deus está no meu irmão. Deus está na minha mãe. Deus está no próprio amor. Então tá no abraço que você deposita na sua mãe, tá no sorriso que você dá pro seu pai, quando você agradece ele de alguma coisa, quando você sente saudade de uma pessoa, tá na lágrima da saudade, tá no abraço de uma criança feliz que encontrou carinho em você. Então, tá num idoso que recebeu uma visita pela primeira vez de um filho que ele não viu há muito tempo, recebeu uma visita de você porque ele tá sozinho há muito tempo. Então, Deus tá nos pequenos gestos porque Deus tá no amor. Na verdade, Deus é o próprio amor. Então, eu deixo aqui essa reflexão, que a gente, durante essas semanas e esses meses, né, a gente consiga cada vez mais exercitar isso. Exercitar amar o nosso próximo e ver ele como a gente ama ao nosso Deus, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, por hoje é só. Eu espero que vocês estejam todos bem. Estou com muitas saudades, né? Se Deus quiser, a gente vai estar todos juntos. Em relação aos sacramentos, né, a Eucaristia que vocês receberiam dia 8 de dezembro, eu não sei ainda dizer como está nessa parte. Semana que vem nós teremos uma reunião para saber mais sobre isso. E assim que eu tiver uma resposta, eu mandarei no grupo, avisarei todos os pais, né, tudo certinho, para que eles possam falar, né, com vocês. Mas isso vai ficar a critério do Padre Marcelo, né? Ele vai conversar certinho com a gente, pra gente ver tudo certinho. Assim tiver tudo, né, bem esclarecido, eu aviso vocês. Mas por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e uma boa semana.